Simbora, turma. Simbora, 9h15 da noite, pontualmente. Dia 28 de julho de 2022, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Depois de quase 30 dias viajando, não tinha como produzir o Minuto Geográfico durante a viagem, mas eu tenho a impressão que deu para compartilhar muitos conteúdos interessantes com vocês. Na correria aqui da volta às aulas presenciais, agora segunda-feira, já estou com saudade das nossas turmas. Maravilha, Augusto, que coisa boa. Grande Paulo, que maravilha. Já estou com saudade de Lisboa. Vou convidando os amigos, vamos entrando. Eu tenho aqui 3 temas bem interessantes para a gente tratar no Minuto Geográfico de hoje, tá, pessoal? Vão compartilhando, mande um aviãozinho aí para os amigos, para que as pessoas possam entrar, participar, e é isso aí. Vamos embora? Bob, um grande abraço, meu amigo, e vamos embora, tá bom? Turma, seguinte, como eu estava dizendo a vocês aqui, passei uns 30 dias sem gravar o Minuto Geográfico. O Minuto Geográfico, inclusive, vai passar por algumas mudanças relacionadas aqui ao Instagram nos próximos dias. Eu vou, lógico, obviamente, compartilhar com vocês, tá? Mas deixa eu compartilhar aqui algumas notícias que eu selecionei, que eu considero importantes, dos últimos dias. A primeira delas, bem, a mídia, ela cansou de falar um pouco sobre essa questão envolvendo Rússia e Ucrânia, né? 155 dias, 160 dias de guerra. Essa guerra que eu disse para vocês que não vai acabar tão cedo. Essa guerra que entrou agora num estado de desgaste, mas que podemos assistir a algumas novidades nos próximos meses. Mas a grande questão agora, que as pessoas vêm repercutindo bastante, é sobre a declaração do senhor Xi, o presidente da China. Eu gosto de falar o presidente vitalício, porque ele praticamente se perpetuou no poder e vem fazendo um teste de popularidade dentro do Partido Comunista. O senhor Xi Jinping, ele soltou uma advertência a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, dizendo que Biden não deveria brincar. Na verdade, ele não disse que Biden não deveria brincar com fogo. Ele disse que os Estados Unidos não deveriam brincar com fogo, tá? Sobre Taiwan. Só para vocês entenderem o contexto, a China afirma, a China sustenta que Taiwan é um pedaço do território chinês, que a China é indivisível, Taiwan é uma província rebelde e a gente sabe que os americanos têm relações econômicas e, por que não, militares com o arquipélago. Só que o que é que vem pegando? A mídia estatal chinesa, eu entrei há pouco aqui, eu estava lendo os principais jornais ligados ao governo chinês, estão lançando rumores, os jornais, de que o representante ou a representante da Câmara americana, a representante da Câmara dos Estados Unidos, poderá visitar Taiwan nos próximos dias. Só para vocês terem uma ideia, essa visita de uma autoridade dos Estados Unidos a Taiwan, a última visita que aconteceu de uma autoridade eleita do alto escalão americano para Taiwan, aconteceu no ano de 1997. Entendam, nós estamos em 2022 e a última visita de um político de altíssimo cargo dos Estados Unidos a Taiwan aconteceu em 97. E aí eu queria lembrar para vocês que em 97 a China estava recebendo de volta dos britânicos a região de Hong Kong. Foi uma transição entre 1997 e 2000. Então, não dá para comparar a China de 1997 com a China de agora. A China de 1997, ela não respondia em alto e bom som. A China, ela não ia para um embate público com os Estados Unidos naquela época, a década de 90. Não. Mas hoje, a China, com todo esse poderio econômico, todo esse poderio militar, ela responde abertamente aos Estados Unidos e ela faz ameaças.
E aí o que é que disse, olha? O que é que a Casa Branca disse em comunicado? O que é que Biden disse? Eles trocaram telefonemas, é o 5º telefonema dos últimos tempos, e ele disse assim, ó, se opõe fortemente aos esforços unilaterais para mudar o status quo ou minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Então essa declaração foi dada pela Casa Branca. Agora Biden também disse a alguns repórteres de que não era uma boa ideia, não era uma boa situação agora que algum político de alto escalão, algum político muito forte dos Estados Unidos possa por agora visitar Taiwan. Ele disse isso também publicamente, isso foi publicado em alguns jornais, tá bom? Então, lembrando a vocês que existe uma tensão geopolítica envolvendo Estados Unidos e China, são as duas maiores economias do mundo, duas grandes potências militares. Se alguém me perguntar, João, você acredita numa escalada militar agora entre China e Estados Unidos? Sinceramente, por agora, não. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque Xi tem problemas domésticos relacionados ao consumo, relacionados também à questão demográfica. A questão demográfica é a diminuição significativa do número de filhos por casal, mesmo com a flexibilização da política do filho único. Xi, o senhor Xi, também sofre uma certa oposição ou dissidências dentro do próprio partido, dentro do próprio PCC. E no caso de Biden, a gente bem sabe que a economia dos Estados Unidos enfrenta a maior crise inflacionária em 40 anos. Maior crise de inflação em 40 anos, escalada da violência nos principais centros urbanos e uma recessão técnica. Uma recessão técnica. O PIB americano dá claros sinais de encolhimento, então parece que uma guerra em grandes proporções agora entre China e Estados Unidos é algo fora de questão, mas essas declarações, tanto dos Estados Unidos quanto da China, remetem muito àquele contexto da Guerra Fria, ok? Então, aqueles que brincam com fogo só vão se queimar. Quem disse isso foi o senhor Xi. Esperamos que o lado dos Estados Unidos possa ver isso claramente. Então, são declarações fortes que mexem com o mercado e mexem com o panorama geopolítico, ok? Tranquilo, tranquilo. Outra notícia aí, eu queria até saber a opinião de vocês, é o seguinte, vê bem, a gente sabe que a Arábia Saudita, vocês devem saber, bem, meus alunos sabem, meus alunos que fazem o curso, os alunos do presencial também, que a Arábia Saudita é uma ditadura, talvez a ditadura mais antiga do mundo em funcionamento. A ditadura mais antiga do mundo em funcionamento, a Arábia Saudita. O nome do país, o nome da Arábia Saudita, remete ao sobrenome da família que governa há tanto tempo. Aí o que vai acontecer? O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o MBS, conhecido por MBS, Mohammed bin Salman, tá certo? Ele visitou recentemente a Grécia e ele fez promessas do ponto de vista energético. Agora, existe uma expectativa que ele possa visitar nos próximos dias o Emmanuel Macron. Ele possa visitar a França. Ele possa visitar o governo francês. Fora isso, ele recebeu, foi praticamente um beijamão constrangedor, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Queria lembrar vocês que Biden, durante a campanha à presidência dos Estados Unidos contra o Donald Trump, ele disse que se fosse eleito, iria isolar a Arábia Saudita e que não iria aceitar ter relações muito íntimas, relações muito fortes do ponto de vista geopolítico, por se tratar de uma ditadura. Então, ele dizia assim, se eu critico a China pelas questões ditatoriais, eu não vou me aproximar da Arábia Saudita. Então, Biden ele fez uma promessa de campanha eleitoral, ele disse que ia transformar o reino em algo não grato, uma persona não grata, o MBS, pelas controvérsias em relação aos direitos humanos. Eu queria lembrar a vocês, eu acho que vocês devem lembrar, do assassinato de um residente norte-americano, um jornalista. Ele escrevia colunas para o The Washington Post. Ele escrevia colunas criticando o MBS, criticando o governo da Arábia Saudita. Ele
um residente norte-americano, ele tinha residência norte-americana, ele era saudita, ele nasceu na Arábia Saudita, ele morava nos Estados Unidos, escrevia colunas por The Washington Post criticando o governo saudita, a ditadura saudita, e ele foi assassinado. Ele foi morto por agentes sauditas no consulado saudita em Istambul, na Turquia, em 2018. Ele foi lá renovar alguns documentos, tirar alguns documentos, ele foi morto dentro de um consulado e foi esquartejado. Esquartejaram, desmembraram o corpo dele e investigações independentes mostraram que agentes ligados ao governo do MBS, do governo saudita, viajaram para a Turquia com a missão de matar esse jornalista, aproveitar que ele estaria por lá e se livrar do corpo dele. Tá? Eu vou deixar depois um link aqui na história do Instagram para vocês. Na época, os sauditas foram muito criticados. Só que agora existe uma crise energética, inflação nas alturas, o preço do petróleo mexendo, a produção do petróleo, a expectativa de que a Rússia possa cortar o gás para a Europa nos próximos meses, pois é, Europa que embargou Vladimir Putin, não é capaz de embargar o gás da Rússia. A Rússia agora ameaça a Europa de cortar o gás e a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo. Há uma pressão para que o MBS ele possa aumentar a produção de petróleo para tentar suprir essa demanda crescente. Sai um pouco o gás, entra em cena o petróleo e outros combustíveis. Aí, resultado, ele visitou a Grécia, vai visitar a França, é a primeira visita dele a um país da União Europeia desde o assassinato. Desde o assassinato do jornalista em 2018, foi a primeira visita dele a um país da União Europeia. Recebeu Joe Biden, vejam o constrangimento, Joe Biden teve que ir lá fazer um beijamão ao reino, que ele considera uma ditadura, e é uma ditadura sim, que apoia inclusive uma matança aberta no Iêmen, uma das maiores crises humanitárias recentes, toda essa expectativa agora do que é que pode acontecer. É a distância entre o discurso e os fatos. O discurso e os fatos. Falam uma coisa, mas na prática fazem outra. Pessoal, agora mudando um pouco de pauta, mudando um pouco sobre a pauta, pessoal que acompanha esse mercado de carros elétricos, a gente sabe que o lítio é um mineral muito importante na fabricação da bateria, principal matéria-prima para bateria de carros elétricos. Carro elétrico a gente sabe que tem fila de espera, que é muito caro e que hoje o carro elétrico é algo muito bonito, mas é inviável na substituição de carros movidos a combustíveis fósseis. Eu estive em Londres agora, na semana passada, eu fiquei impressionado com a frota elétrica britânica. Caramba, os carros, os famosos táxis britânicos e muitos carros. Assim, a frota elétrica por lá é muito forte, mas ainda é algo muito caro. Também andei no Tesla, no Uber, um Uber Tesla, indo para Cascais, saindo de Lisboa, até filmei e coloquei para vocês, mas ainda é algo muito caro. Qual é a novidade? A Índia, que é uma grande promessa dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a Índia, ela quer se tornar neutra em carbono até 2070. E ela quer capturar algumas oportunidades para ir para uma energia mais limpa. Qual é a novidade? A Índia, que é uma grande economia, ela vai permitir que o governo possa leiloar licenças para exploração de lítio e outros minerais. Ou seja, empresas privadas vão poder, na Índia, empresas da Índia e estrangeira, vão poder explorar alguns minerais importantes e colocar o país em uma posição mais competitiva e lucrativa. A Índia hoje compra esse lítio do mercado externo. Ela quer aumentar a produção de energia limpa até 2030, se tornar neutra em carbono até 2070 e para isso parece que vão liberar o mercado do lítio para iniciativa privada. Lembrando, o armazenamento desse tipo de bateria é vital, é crucial para a produção de energia renovável. Então, há essa expectativa de que o governo do primeiro-ministro possa fazer esse anúncio.
Tem uma novidade também para dizer a vocês. Venezuela e Colômbia anunciaram, concordaram em restabelecer as relações diplomáticas. Queria lembrar a vocês que houve eleição agora na Colômbia e pela primeira vez a Colômbia elegeu um governo de esquerda, o Gustavo Petro. Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia e ele vai tomar posse no próximo mês. Primeiro presidente de esquerda eleito nessa história recente da Colômbia. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver daqui para frente o que é que pode acontecer. América Latina, velha de guerra. A América Latina, velha de guerra. Vejam a situação da Argentina. O governo da Argentina é um desastre, não é ruim, é péssimo. O governo da Argentina é muito ruim. A Argentina está quebrada, a Argentina está falida, numa situação de pobreza sem precedentes. A Argentina que já foi a maior economia da América Latina, tá? Uma situação de caos, uma situação de desordem total. Venezuela com Maduro é uma ditadura, é um governo ditatorial, que inclusive agora também vem gerando uma contradição em Biden. Biden tenta se aproximar da Venezuela para comprar o petróleo barato da Venezuela, para tentar afastar a Venezuela da China e da Rússia. E parece que o Nicolás Maduro deu sinais de que pode aceitar uma aproximação com os Estados Unidos, tá? Essa questão de esquerda e direita, eu já disse para vocês, é muito relativa ao sabor dos fatos, à realidade, ao contexto local. Mas, enfim, Gustavo Petro ele foi um rebelde, um guerrilheiro, tá ligado ao Exército de Libertação Nacional, um grupo paramilitar da Colômbia. Qual é a questão entre Venezuela e Colômbia? Bem, a Venezuela acusava a Colômbia de tentar desestabilizar o seu governo. Maduro acusava a Colômbia, o governo de direita colombiano, de desestabilizar o governo da Venezuela, de tentar perpetuar, de tentar financiar um golpe. Paralelo a isso, a Colômbia acusa a Venezuela de receber guerrilheiros terroristas ligados às Farc, Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia, em seu território. Então, Venezuela, você aceita membros do ELN das Farc no seu território. Você dá asilo, guarita a pessoas que estimulam a violência dentro da Colômbia. Fogem para a Venezuela e tem guarita do governo venezuelano. Aí fecharam as fronteiras. Isso gerou aí uma crise diplomática nos últimos tempos, ok? O próprio Iván Duque, o presidente da Colômbia, na época que Maduro foi reeleito, ele não reconheceu a reeleição de Maduro. O presidente da Colômbia, que vai sair, e você vai ter agora o Gustavo Petro, a Colômbia não reconheceu a reeleição de Maduro. E aí houve uma cisão diplomática aí muito forte. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Petro, primeiro presidente de esquerda da Colômbia, vai tomar posse agora, 7 de agosto. Ele prometeu consertar as relações com a Venezuela. Se isso é bom ou não, a gente vai ver daqui para frente o que é que pode acontecer. Beleza, meus amigos? Grande Bosquinho. Simbora. É isso, turma. A gente vai ver o que é que vai acontecer. Eu prometo explorar isso nos próximos tempos, os desdobramentos. Mas é isso aí. Ok? Tranquilo? Beleza, turma? Alguma dúvida? Alguma pergunta? João, vai falar sobre as eleições do Brasil? Pessoal, aqui no Instagram eu não entro nessa pauta de política partidária, sobre A, B, mas eu posso sim falar sobre as eleições, sobre o processo eleitoral do país. Posso, no segundo semestre agora, já tinha prometido a vocês e a gente vai falar de uma maneira muito tranquila. Sem histeria, sem muita emoção, sem gritaria. Nada disso me impressiona ou me incomoda de forma alguma. De forma alguma, não me impressiona e nem me incomoda. Deixando muito claro, muito nítido isso aqui para vocês. Não me impressiono. Não me impressiono e nem sou pressionado por A, B ou C ou esse tipo de situação. Crise na Argentina, a gente vai falar. Eu vou fazer um evento, a Semana da Geopolítica, em setembro. E uma das aulas vai ser sobre a derrocada da Argentina.
como é que a Argentina chegou até agora. Como é que a Argentina chegou nesse contexto de caos político, econômico e social. A gente vai falar sobre isso aqui. Ok? Boris Johnson vai sair do cargo, vai. Ele está esperando pelo casamento, né? É o que se diz. Ele não quer sair de Downing Street antes de casar. Tá cheio de escândalo. Agora descobriram uma reunião dele com ex-espião da KGB na Itália. Vê, descobriram, a imprensa é treta. Pegaram a reunião de Boris Johnson, quando ele era ministro das Relações Exteriores na Itália, uma festa dada, que ele se reuniu com um ex-espião da KGB. Ele vai sair do cargo, né? Ele já perdeu a liderança do partido, mas está no processo de transição. É isso aí, turma. Tudo firme, coisa boa. Coisa boa. Quase 400 pessoas aqui, que maravilha. Espetacular. Tranquilo, turma? Valeu? Olha, um beijo grande para vocês. Saúde e paz. Boas energias. Quem chegou até o fim, comenta aqui no vídeo o que achou. O Instagram, o algoritmo do Instagram tá um caos para entrega de conteúdo orgânico. Instagram tá, ó, uma maior bronca. Eu tô quase fazendo ao vivo agora, a partir lá no aquele aplicativo chinês. Tô quase indo para lá, fazer lá também o Minuto Geográfico. E a gente vai se comunicando. Beleza? Camila, exatamente. Cidade linda, hein? Comenta aqui o que achou, quem chegou até agora. Valeu? Simbora. Compartilha com o mundo. Simbora. Um beijo grande. Fui.